Então, a Panelinha de Brito, por exemplo, é um livro essencialmente capixaba sobre mitos, capixaba sobre uma mulher capixaba, sobre a mulher capixaba. Eu acredito que nunca você está isento da terra em que nasce, ela está toda integrada a você. E para quais classes a sua literatura é voltada? Olha, eu não acredito muito nessa história de classe. Eu escrevo simplesmente. Agora, quem lê, né? E também tem o seguinte, o leitor, às vezes, ele tem uma leitura mais simples, mais profunda, e outro, um teórico, tem uma leitura profunda e mais simples. Então, eu vejo assim que você não escreve, quando você escreve, você não pensa. Você pensa que num corpo vago, num corpo imaginário, não determinadas criaturas. Agora, realmente eu confesso que eu concordo com a crítica que diz que meus livros são livros assim, enigmáticos, que são livros em abismo, livros cheios de metáforas. Eu concordo, mas isso eu não posso mudar, isso não é feito a propósito, isso é a minha escritura, a minha maneira de escrever. E de que forma a sua literatura afeta a sociedade? Toda a literatura afeta a sociedade, seja ela qual for. Desde o livrinho de banca, o romancezinho de banca, até os altos nomes literários que a gente ouve falar da literatura mundial. Sempre alguém em algum lugar vai ser afetado pela literatura porque ela é mágica e ela toca fundo o coração das pessoas. A palavra é um instrumento muito poderoso. E acontece o contrário também? A sociedade influencia na sua literatura? Sim, claro. A sociedade influencia, eu estou sempre sendo influenciada pelos meios de comunicação de massa. Eu sou professora de cinema, eu vejo muito filme, tanto para dar aula quanto para meu gosto. E isso influencia muito, sobretudo na forma da literatura. Porque o conteúdo, ou seja, aquela parte que reveste a forma, que eu acho que a forma é mais importante do conteúdo, acho que a forma cria o conteúdo, mas todo esse conteúdo ele já é alguma coisa que vem depois, que já vem introjetado naquilo tudo. Mas a forma é sempre alterada pelos meios de comunicação, a forma ela está sempre em modificação e, na verdade, tem muita influência do cinema, muita influência da TV, o discurso, ou seja, o modo de dispor as coisas, as estratégias que eu uso de figurações, de histórias, de modos de narrar, isso tudo é muito influenciado pelos meios de comunicação contemporânea, muito rápido. Eu gosto dessa prosa rápida, eu gosto de cortes, eu gosto de deixar no ar. Isso você vê que tem muita imagem. E com qual gênero, cinema ou literatura, você teve melhor aceitabilidade e compreensão na sociedade capixaba? São que me conhecem mais como escritor. Mas eu gosto disso, pelo menos eu tenho um cantinho onde todo mundo sabe que eu sou escritora. Fora daqui eu sou mais conhecida por causa do cinema. E você vê alguma característica específica na literatura capixaba e na literatura capixaba feminina? Não, eu não faço distinção entre literatura feminina, literatura capixaba. Eu acho que é uma literatura que se faz no território do Espírito Santo. Aí eu considero. Bom, como eu estou sempre no território do Espírito Santo, em coração, mesmo que eu esteja em outro lugar, quando eu escrevo, eu estou sempre no território do Espírito Santo. Então minha literatura vai ser sempre capixaba. Mas eu não faço distinção. Literatura é literatura. E qual a característica que você vê assim, de modo geral? Na capixaba? A capixaba tem nomes excelentes aí, tem toda a gama de trabalhos literários. Tem poetas maravilhosos, eu cito Roberto Almada, cito o Valdo Mota, no momento. Escritor, nós temos Reinaldo Santos Neves, que é um escritor primoroso, maravilhoso. Eu chamo ele de rei exatamente porque eu acho que ele é o rei assim, da literatura que se faz aqui. Temos, eu seria até injusta se eu começasse a citar e esquecesse alguém. Sobretudo eu lembro bastante do Tabagiba, do Luiz Fernando, que era um escritor maravilhoso, morreu muito cedo, mas era assim, alguém que podia marcar, levar essa marca de literatura, de escritura, para ser conhecida em todos os estados do país e talvez de fora, e que era daqui do Espírito Santo. Então eu não vejo assim uma característica da literatura capixaba. Eu vejo a literatura capixaba como um segmento importante da literatura
expressão. A expressão da literatura capixaba em relação ao cenário nacional, ela é relativamente pequena. Você concorda com isso? Na sua opinião, como você vê? Não, eu concordo com vocês. O Espírito Santo, ele é pequeno. O pessoal, quando vai falar a moça do tempo na TV, fala do Rio, pula para a Bahia e volta para Minas, esquece da gente. Imagina. Realmente o Espírito Santo, isso teria que ser um trabalho que começasse em casa. Isso que vocês estão fazendo é muito bom, porque isso tem que ser um trabalho que começa com a juventude, que começa com os estudiosos, preservar, brigar pelo que é nosso, porque assim é que a gente vai ter repercussão fora. Não ficar preocupado só com o que vem de fora para cá, mas com aquilo que nós podemos ter de potencial aqui para explodir lá fora. Nós temos nomes muito bons, como eu já falei, nós temos textos magníficos e que são pouco conhecidos. Por quê? Porque eles não são estudados aqui dentro. À medida que eles forem estudados aqui dentro, aí eles for dar maior atenção aqui no nosso espaço, nós estaremos firmes, fortes, para enfrentar o resto. Deni, como você aborda o Espírito Santo em sua literatura e de que forma o Estado a afeta? Vou começar pela segunda parte da pergunta. O Estado me afeta muito. Eu sou maranhense, mas moro no Espírito Santo desde os 5 anos de idade. E aqui, então, é a minha terra, né? As minhas raízes, as minhas amizades, a minha formação, minha família, tudo está no Espírito Santo. Quase tudo no Espírito Santo. A importância desse estado e dessa cidade, a cidade de Vitória, são fundamentais na minha literatura, como na minha vida. Que eu não estabeleço uma diferença, uma distinção entre a vida e a arte. As duas se interpenetram. Então, agora, a presença do Espírito Santo na minha literatura, eu posso falar mais da presença da cidade de Vitória, né? Que é o meu lugar, minha morada, o meu abrigo, sabe? E onde eu procuro atuar na medida do possível. O ideal meu, como de grande parte dos escritores, é que a minha literatura, a minha poesia chegasse a todos, atingisse todos. Mas eu sei que, embora eu tenha esse ideal universalizante, eu não consigo alcançar. E de que forma a sua literatura influencia a sociedade para a qual ela é voltada? A literatura, a minha e a de nenhum outro escritor, tem uma função de alterar, de modificar, de transformar, assim, pragmaticamente a sociedade. Isso seria dar à literatura um toque panfletário quase, uma coisa pragmática. Não é dizer que a literatura não serve para nada. Essa questão os escritores, os críticos, os próprios leitores vêm se colocando há muito tempo. Eu acho que a literatura, cada uma das literaturas, como cada uma das obras literárias e poéticas, tem a função que lhe é própria. E a primeira dessas funções é a fidelidade ao humano, o amor pela vida, pelo ser humano, pelas condições de igualdade, não só de igualdade econômica, não é? Mas de respeito, de solidariedade e o compromisso com a linguagem. Você vê alguma característica específica na literatura capixaba e na literatura capixaba feminina? Então, a literatura capixaba já foi chamada de uma marginalidade periférica, ou seja, ela está duplamente fora do centro, na opinião do professor Francisco Aurélio Ribeiro. A literatura capixaba feminina tem as características que lhe são próprias pela temática, pela linguagem, pela abordagem que é dada aos diferentes temas, mas eu acho que ela é ainda quantitativamente muito reduzida para que se possa estabelecer um parâmetro, fazer uma avaliação crítica rigorosa. Nós temos, é claro, as poetas e as romancistas mais tradicionais que abordaram os temas mais próprios e adequados à sua época. E temos a literatura, digamos,
do feminismo, do pós-feminismo, do pós-modernismo, quando as mulheres, com os novos espaços conquistados, com as novas conquistas obtidas, se ocupam, elas trabalham as questões que eram vetadas à mulher, né? Defendem, não, digamos, partidariamente, politicamente sim, mas as mulheres se ocupam das questões que não apenas que são próprias à mulher, que são exclusivas da mulher, mas que interessam a toda a humanidade, a toda a sociedade, em todas as suas classes, em todas as suas divisões. Não há uma divisão específica, pelo menos não intencional, de temas e de linguagens para falar do feminino, não. Eu sei que eu falo como mulher. Agora, eu não procuro analisar isso, até porque eu não sou psicanalista. A literatura capixaba feminina não é mais conhecida no Brasil por sofrer discriminação regional e, sobretudo, sexual, na sua opinião? Eu acho que sexual mais não. Acho que a nossa grande questão é não termos um quadro socioeconômico, não temos uma importância também até política no Brasil, que propicie a veiculação, a divulgação da atividade literária no Estado e da atividade cultural como um todo. Nós não temos, praticamente, nós não temos editoras. Temos, assim, ocasionalmente, uma editora, duas que desaparecem, outras dão lugar. A universidade já exerceu esse papel, que não é exclusivo dela, mas ela já teve, na década de 70, de 80 principalmente, uma atividade editorial muito importante, com a editora da Fundação Cecília Anabel de Almeida. Mas não é, eu acho que, intencional o fato de vamos ocultar as poetas, as escritoras capixabas, porque elas não merecem. Não há uma situação que permita, que possibilite a divulgação e o incremento dessas obras. E a literatura, e em especial a poesia, é um misto de conteúdo psíquico, ou seja, subjetividade, conceito, trabalhado esteticamente. Fale um pouco para a gente sobre esse trabalho estético e estilístico realizado sobre o conteúdo literário. Eu não separo o conteúdo literário da sua expressão. A questão da subjetividade e da objetividade também não. A poesia realiza maravilhosamente esta fusão, a fusão dos aspectos externos, dos aspectos internos. A linguagem do poeta é um todo, uno, indivisível. Faz-se didaticamente um questionamento sobre qual é o conteúdo do seu texto, como é que você aborda tal coisa. Eu abordo tal como eles veem a minha sensibilidade, a minha inteligência, a minha emoção, a minha experiência. Não há, como eu lhe disse, uma coisa intencional. Isso não significa desleixo, descaso. Eu respeito muito aquilo que eu faço. Nota oficial. Com o objetivo de promover a desconstrução do conhecimento sobre literatura capixaba feminina, desopilamos estereótipos arquetípicos inerentes ao âmago imagético tópico do Homo sapiens sapiens engravatados e marcamos uma entrevista com Elisa Lucinda. Comparecemos ao local marcado para a entrevista com Elisa Lucinda, mas, por uma manobra da assessoria da atriz, a entrevista foi impedida, sem explicações ou justificativas. Comparecemos ao local para a entrevista com Elisa Lucinda. Sendo uma marginalidade periférica, ela está duplamente fora do centro. Corta. E a
Não vai sair. Separa as sílabas. A religiosidade. Vai. Religiosidade. São fundamentais na poesia. Obrigada, Deni. Foi um prazer falar com você. Tem que cortar. Fica ótimo. Final para os erros, para as coisas legais. O making off. Desculpa, mas eu fiquei tão contente que acabou. Não. Gente, isso é muito, sabe? É muita atenção. A gente tem que ficar séria, quer falar de coisa, quer ser inteligente, quer ser simpático, quer ser tudo mais. A primeira vez que eu te vi, não entendi a tua imagem, não desapareceu. E será que tem em sua mente? É mistério, é segredo, pura imaginação. Imagina, dam, dam, daram, dam, 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 dam.